Você cai num panfletarismo horroroso. Escolhe um dos lados, que é o lado que vai dar mais repercussão, consequentemente, mais repercussão, tá? Vai te garantir uma boa repercussão para as contas no final do mês ou no início do mês que vem, né? O IPTU vai dar uma repercussão absurda nisso, né? E tal. Aí você escolhe um dos lados e resolve fazer arte. Qual é o perigo desse problema? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um editorial do The Talk. Madame e Messier, como sempre faço no início dos nossos editoriais, hoje um calor terrível, estou aqui derretendo, afinal de contas é verão, sempre peço para vocês um voto de confiança por conta dos latildos, os latildos que estão no pós-carnavalesco, né? Curtiram aí o seu feriado de carnaval, curtiram aí o seu, né, sua quarta-feira de cinzas e tal, então a galera está bastante animada aí, né? Então a gente sempre pede aí um voto de confiança para vocês, no sentido dos sons estranhos, microfone atento, tá bom? Sempre faço esse recado inicial, porque é meio complicado, né? Principalmente com esse negócio de home office hoje em dia, está cada vez mais difícil. Aí você se vê na situação de trabalhar em casa. Quando você trabalha em casa tem de tudo. Tem gato, tem cachorro, tem dinossauro, tem aviões, tem de tudo. Tá bom, gente? Hoje foi um dia razoavelmente, né, pesado de calor. Tá? Deve rolar algumas pancadas de chuva agora nesse final de semana. Enfim, né, gente? E, afinal de contas, você está nesse editorial aqui, e quando nós estamos no editorial, estamos também com o nosso The Talk, tá? Nossa folha literária, nossa revista literária, tá? Que foi lançada, o número 7, que foi lançado nesse último dia 28 de fevereiro, que foi uma segunda-feira, foi o último dia do ano, né? Dia do ano. Desculpe, gente, dia do mês, tá bom? E aí vocês podem conferir aí algumas imagens da edição mais recente, lançada na última segunda-feira, do The Talk. Tá bom, gente? A gente vai folheando aqui um pouquinho. Se você está a fim de ler a revista, o link está no corpo da postagem, que o pessoal chama de descrição do vídeo. Tá? Todos os links aí estão no corpo da postagem. Vou sapecar também um pouquinho aí, né? O link na tela, enfim, se você quiser, você vai pelo corpo da postagem, pode, né, grava aí, faz uma printagem da tela, printa a tela aí e vai digitar letra a letra, tá bom? Do nosso The Talk número 7, os artistas aqui se apresentando, correto? A gente vai dando uma folheadinha aqui, mostrando a arte dos nossos artistas da nossa folha literária, tá bom? A gente tem algumas novidades agora para o mês de março. Como eu já havia falado para vocês, eu estava em conversações com o Menezes Wilson, ele passou algumas sugestões que eu estou acompanhando ao longo da semana, né? Dessa semana meio quebrada por conta do feriado de carnaval. Tá? Temos a história de Mané Tabaquinha, do senhor Manuel Ezog. A história de Mané Tabaquinha, cordel em fascículos ilustrados para divertimento e instrução do povo. Só aqui no The Talk você encontra Mané Tabaquinha, do senhor Manuel Herzog. Tá bom? E, enfim, a gente tem algumas coisas para botar em andamento no mês de março, né? Algumas coisas que eu achei as ideias bem interessantes. Temos aí o retorno do nosso entrevistão que vai para o ar, a parte de vídeo, né? Que o que está aqui no The Talk é uma espécie de melhores momentos, uma espécie de highlight. Tem muito mais assunto, tem muito mais material, que deve ficar no ar no canal do The Talk, no YouTube, agora para terça-feira, dia 8 de março. Tá bom? A gente vai dar uma raladinha básica nesse sábado e domingo. Na verdade, a edição já está pronta, só preciso colocar uma cabeça de chamada.
tá? E preparar uma ou outra vinheta, que é uma coisa rápida também, tá bom? Pretendo colocar, né, o copião, o material bruto da entrevista com a Madeleine Alves no canal do The Talk no YouTube no próximo dia 8 de março, tá bom? Esse aqui é um entrevistão com ela, com a Madeleine Alves, tá? A gente sempre tem essa tradição de, afinal de contas, se é a conversa, The Talk, a gente sempre coloca um entrevistão aí no meio do caminho, né? Em geral, nas últimas páginas da nossa folha, do nosso folhetim literário, tá bom? E é isso, galera. Peço desculpas. De novo, não saiu a última página. Agora saiu. Olha que beleza, né? O nosso carnavalesco The Talk número 7. Pedindo para vocês um voto de confiança, que hoje realmente a cachorrada não está para brincadeiras. A cachorrada realmente está ensandecida. A cachorrada está uma beleza. A cachorrada está no ritmo do carnaval. Tá? Então, aquela coisa toda. Beleza, pessoal? É isso. Esse é o The Talk número 7, tá bom? Que tá aí o link para vocês, tanto na tela como no corpo da postagem. É só ir lá, né, curtir, fazer sua leitura. Quem sabe em breve tenhamos boas condições financeiras para a gente colocar gratuitamente a versão impressa do The Talk. Tá bom, gente? Porque o que falta para a gente é grana. E nessa situação de guerra, né, que não é bem uma guerra, rola algumas escaramuças lá no antigo leste europeu, hoje Europa Central. Sabe-se lá quando é que a gente vai ter trabalho, renda, emprego, vida decente outra vez, entendeu? Que a gente possa trabalhar, ter o nosso dinheiro e investir nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos e nos nossos sonhos. De qualquer forma, está aí na tela para vocês e também no corpo da postagem o link para vocês se divertirem com a leitura do The Talk. Tá bom, gente? Pois bem, pessoal, conforme havia prometido no lançamento da revista do The Talk número 7, da nossa folha literária The Talk, que foi ao ar na quarta-feira, né? O pessoal assistiu mais na quarta-feira. Era para ter feito isso na terça-feira, mas fui atrás de uma banda de carnaval e não achei. Carnaval aqui em Santos está simplesmente não é mais a cidade carnavalesca que eventualmente alguém possa ter conhecido ao longo da história. Definitivamente nem turística mais é. Mas isso também é outro assunto para outro editorial. Bom, gente, como eu havia terminado o lançamento da revista falando sobre o assunto dos conflitos no antigo leste europeu, hoje chamado de Europa Central, os europeus do leste não gostam de ser chamados de leste europeu, eles gostam de ser chamados de Europa Central, vamos tentar respeitar um pouco isso. De vez em quando vai escapar algum leste europeu no meio do caminho, tá? Lembrei da expressão, fui pesquisar, são bombas termobáricas. Bombas termobáricas, ou seja, a bomba cai a 1 quilômetro de distância da minha casa e eu morro torrado dentro do meu escritório, dentro da minha redação, da redação do The Talk, tá bom? É mais ou menos isso, é assim que funciona, tá? Porque ele forma uma espécie de cúpula, uma espécie de domo, onde a energia térmica faz o restante do estrago, não somente a explosão da bomba em si, mas todo o seu efeito termoenergético, diríamos assim, de energia térmica, ela vai num raio de 1.000 metros até 2.000 metros ao entorno do local da explosão, utilizando oxigênio. Simplesmente isso. É combustível puro e oxigênio. E o efeito de calor da bomba vai fazendo estrago em relação a vidas humanas no raio de 1.000 a 2.000 metros em torno do local da explosão da bomba. Tá bom? De novo, eu estou pedindo para vocês uma certa paciência. Não sei se os sons estão entrando microfone adentro, né? Mas temos aqui bate-bocas de famílias, né? Gente, home office é uma glória, tá? Tipo, não dá para contar muito com o silêncio da vizinhança, então vamos nessa. Peço novamente para vocês um voto de confiança para continuar aqui no nosso bate-papo de toda sexta-feira do nosso editorial, tá bom? Havia dito na última quarta-feira, quando eu terminei o editorial de lançamento da revista da Folha Literária The Talk, número 7,
que quando você está numa ação de guerra, todo mundo está errado. Dei até o exemplo da mesa, né? Mesa de 6 lados, mesa de 7 lados, mesa de 8 lados, né? Heptágono, octágono, hexágono. Se colocar 6 pessoas em torno de uma mesa de 6 lados, os 6 lados estão errados. Né? Falei para vocês também que eu tive, né? Que eu sou um R2EB11, que eu fui militar em 1990, serviço militar e tal. E você conhecer a guerra a partir de uma área de OM, de um quartel, sendo militar, como é que se chega numa situação de guerra, ou o que pensam os militares em relação a uma guerra, na instrução militar é muito claro. Né? A guerra é o corpo diplomático do Satanás, né? É o corpo diplomático do capeta, é a embaixada do inferno na Terra, tá? Porque todos os lados estão errados, todos os lados estão errados. Quando a gente é mais pequenininho, a gente fica lá nos nossos livros de história que, na maioria das vezes, tem um lado, eles só contam um lado da história, o lado que lhes interessa, enfim. Existe uma curadoria, uma linha editorial nos livros de história. Os livros de história ensinados, os livros de história adotados nas escolas, o que é ensinado para a meninada, tem curadoria, tem lado, tá? Tem uma linha editorial ali, entendeu? E quando esse tipo de coisa acontece, cabe a gente, mesmo muito novinho, mesmo muito criança, fazer as devidas inferências. Faço minha aqui as palavras da grande economista Maria da Conceição Tavares, naquelas nobres aulas de 92, lá na Faculdade de Economia, lá da Unicamp, na época que ela era professora lá. Ela costuma dizer isso numa das aulas, e isso é uma das inferências que a gente, quando mais novo, faz dos livros de história. Quando a gente vai estudar, tá, de fato, impérios, impérios para valer, né? Não isso que está aí. Isso aí é misticismo, com resultados lastimáveis. Mas quando você vai estudar império, império mesmo, você vai estudar Europa, impérios, mas praticamente você só tem três, tá? Pedro Grande, Rússia, o Império Otomano e o Império Português, né? Com a diferença que esse terceiro, o Império Português, de fato é um império internacional. Que como eles não tinham como chegar na Ásia, na Índia e no Extremo Oriente, porque de um lado tinha Império Russo, do outro lado tinha Império Otomano, que se estendia até, sei lá, Oriente Médio, se estendia até ali a região do Levante. O que você vai fazer? Você vai desenvolver uma excelente navegação e vai dar a volta na África. Simples assim. Com a vantagem de você criar grandes, sei lá, colônias em continente americano. No caso do Brasil, por exemplo, né? Que é um assombro, é uma força da natureza por si só. Né? Partindo-se de um grande império, que foi o Império Português. Poderíamos colocar o italiano e o espanhol nessa? Não sei. Depois que a Armada levou pau da Inglaterra, não dá para levar muito Espanha como o enorme império. Foi, de fato, mas perdeu a parada para a Inglaterra. Né? Coisa que Portugal soube com muita habilidade reconduzir a Inglaterra para um outro caminho. Tá? Até mesmo porque também era muito fraco economicamente, tinha uma ingerência inglesa muito grande nas colônias da África, nos negócios no Brasil e tal. Era uma coisa mais complicada para os ingleses lidar com os portugueses. No caso dos espanhóis, sentavam a porrada e está tudo bem. Mas no caso dos portugueses, não, porque de fato os portugueses eram o grande império. Eles formaram um império de verdade. A Inglaterra entrou nessa, a França, a Holanda, que também colonizaram vários territórios africanos, eles entraram ali meio que na base do, né, como se dizia antigamente, tomar conta do butim, entendeu? Não são de fato um império, como é o caso do Império Português. Você não chega para uma civilização otomana, para uma civilização russa, para uma civilização portuguesa com um pedala Robinho. Passa moleque, tapa na cabeça.
Você vai tomar, dependendo de como for a situação, você vai tomar o troco. Tá? Você não tenta enfiar a goela abaixo de várias civilizações ao redor do planeta a sua forma de ser. Porque essa é a melhor, essa é a mais livre, essa é a mais, entre aspas, perfeita. Pode ser que não. Pode ser que muita gente fale assim, olha, é até bom, mas não estou muito afim, não. Tá? Por que eu estou falando isso? Por conta dessa questão aí, né? Que tecnicamente ainda não chegou na situação de guerra, tá, gente? Tecnicamente. Todo mundo chama de guerra, eu chamo de guerra, você chama de guerra. Mas tecnicamente ainda não chegou nesse ponto. Tá? Guerra é uma coisa mais caótica. Envolve muito mais gente, muito mais tropa, muito mais arma, muito mais destruição, muito mais morte de população civil. É um negócio muito maior. O que está havendo, de fato, são ações militares pontuais em torno da fronteira e cerco das principais cidades. Eles vão fazer o cerco até que a cidade caia, sozinha. Porque essa função do cerco é uma tática militar. Então, na verdade, assim, toma a fronteira, abre o corredor até a Crimeia, cerca Kiev, mas nada que você possa dizer assim, é uma guerra total. Ainda está na questão das escaramuças, que a gente militarmente chama de escaramuça. Tá? Como a gente já tem baixas para os dois lados, a gente já começa a chamar isso de guerra. Tá? Acabei de falar para vocês que quando você está numa situação de guerra, todos os lados estão errados. Todos os lados estão errados. Não é uma exceção. Tá? Não há uma exceção para esse tipo de regra. É uma regra sem exceção. Se você chegou numa situação onde você está em escaramuça, ações militares, provavelmente entre batalhas e guerras, está errado todos os lados. Se você botar todo mundo à mesa, errou todo mundo. Tá? Se você pegar em perspectiva, se você pegar a partir do ponto que estoura a guerra, os 10 anos antes, os 20 anos antes, os 30 anos antes, é um festival de erro para lá e para cá. De tal forma que, como eu havia dito no editorial de lançamento da Talk Set na última quarta-feira, não tem mocinhos e bandidos. Não tem mocinhos e bandidos nessa história. E nenhuma história de guerra tem mocinhos e bandidos. Eu não sei de onde é que, né, surge esse maniqueísmo fora de hora, de achar que, né, enfim, esse aqui é o mocinho, esse aqui é o bandido. Isso é manipulação barata, é arma de guerra, é propaganda. Agora o pessoal vai entender o que é de fato, o que é a propaganda. A tal da propaganda no sentido maior, lato sensu, né, no sentido mais amplo. O que é de fato uma propaganda. É isso. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, o seu inimigo vai ser o grande monstro, o representante do mal, etc, etc. Na verdade, está todo mundo errado. Todo mundo como dizia antigamente o falecido Alborguete, está todo mundo sentando no colo do capeta. E aí é óbvio que quando você forma uma força militar para a guerra, quem vai é o pobre. Rico, se o cara está trilhardário, ele fica quadrilhardário, e o pobre vai para o cemitério. Morre, vai para o cemitério, morre, vai para o cemitério, morre. Ou quando não morre de doença, porque você já não tem mais uma indústria farmacêutica, você não tem mais o fornecimento de remédios, a pessoa vai morrendo. Morre de fome e doença, porque se você não come direito, você não se hidrata direito, você vai começar a contrair determinadas doenças. Enfim, gente, como eu acabei de falar, é o corpo consular do Satanás, esse negócio de guerra. Quando na verdade não tem mocinhos e bandidos. Tá? Digo isso por quê? Porque eu alertei na quarta-feira a questão da imprensa. E aí a gente já vai começar a sair um pouco da questão do conflito. Tá? Quando você está numa emissora de TV e uma emissora de TV ela não entende que numa guerra todos estão errados e noticia que todos estão errados, ou seja, vai fazer uma campanha de demonização de um lado para um eventual favorecimento futuro de outro, isso não é jornalismo. Só que hoje em dia o jornalismo ele passa a ser uma peça essencial pelo fato de que muitas das coisas que a gente faz em termos de empreendimento, a gente precisa da assessoria de imprensa. Tá?
Eu entendo a situação do jornalista que faz esse tipo de editoria maniqueísta, os mocinhos contra os bandidos, as pessoas do bem contra as pessoas do mal, e não vão mais a fundo no negócio, porque se esses jornalistas eles forem a fundo, eles são mandados embora. Eles não têm mais emprego. A família desses jornalistas, dessas jornalistas, vai passar necessidade, ou seja, você tem que obedecer a linha editorial para você tentar salvar o salário no final do mês. Só que hoje em dia, quando você pensa nas questões de indústria, como por exemplo a do mercado editorial, você precisa da imprensa, você precisa do jornal, você precisa da revista, você precisa da tal da divulgação, que muitas vezes não é feito nem pelo RP nem pelo cara do marketing, da publicidade e propaganda, é feito pelo jornalista. E aí o jornalista, para tentar salvar o, o emprego dele, vai para a editoria, para a pauta maniqueísta. Então, a pessoa vai entrevistar, por exemplo, vem me entrevistar, eu como editor do The Talk, vai querer falar sobre a guerra, vai chegar assim, Marcelo, quem é o mocinho, quem é o bandido, você está de qual lado? Não está em lado nenhum. Absolutamente em lado nenhum. Então veja o problema da coisa. Aliás, estou fazendo esse editorial falando sobre esse assunto exatamente para deixar claro que, da parte do editor e da revista, somos contrários a qualquer ação militar, a qualquer ação militar que possa gerar batalhas e dessas batalhas gerar uma guerra de grandes proporções. Somos contrários à guerra. Até pelo entendimento do editor, esse que vos fala nesse momento, que foi um militar e que aprendeu o que é uma guerra pelo lado de dentro, dentro de uma tropa, e que foi ensinado, como é ensinado qualquer militar, que a guerra é o fracasso de tudo. De todos os lados. De todos os lados. Então não dá para apoiar. Ah, mas você acha que o Putin, não sei o quê, que os Estados Unidos, não sei o que lá. Bom, gente, é o seguinte. Esse editor que vos fala, nos últimos 3, 4, 5 anos, andou lidando com determinados noticiários de geopolítica, não sou especialista nessa área, noticiários em torno de guerra de quinta geração, de quarta que eles chamam, né, de quarta geração, novos tipos de guerra, novos tipos de guerrear, novos tipos de revolução, né, revolução de quarta geração, guerra de quarta geração, essas coisas ligadas entrou como é que antropologia militar da coisa, né? Essas novas formas de comunicação e o eletrônico na vida das pessoas, etc. E como é que isso está sendo conduzido pelos Intels, né? Pelo serviço de inteligência dos países, promovendo a revolução colorida. Enfim, a gente sentou, ouviu todo mundo, leu todo mundo, etc, etc, etc. Então é o seguinte, daquilo. Veja bem, aqui quem está falando, editor, não é um especialista de geopolítica. Não deveria, inclusive, estar fazendo isso nesse momento. Deveria ir para o meu canal pessoal, que eu tenho um canal pessoal no YouTube, e fazer por lá. Mas o que acontece é o seguinte, gente. Tem determinadas coisas que eu posso colocar aqui como exemplo de como as pessoas erram. E quando erram, qual é o resultado? Vai todo mundo parar numa guerra? Pelo amor de Deus, né? Por tudo quanto é mais sagrado. Como é que os lados erram? Muito simples. Na hora de combater Hitler, Estados Unidos e Inglaterra pediu ajuda para Stalin. Mas se você não gosta de eslavo e você acha esse negócio de revolução de 17, mais os gulags que estavam rolando lá na antiga União Soviética, que já era um regime fechado, totalitário, ditador, etc. Se você não gosta do cara, por que você vai pedir ajuda para ele? Simplesmente porque os nazistas não gostavam dos comunistas, então, bom, ó, Stalin, você é comunista, chegou sua vez. Junte-se ao time e vão derrotar o nazismo. Tá. Você não gosta dos caras. Entendeu? Teve que pedir ajuda para o Stalin, entendeu? Põe né, o pregador no nariz e vai. Porque o inimigo comum era derrubar o Hitler. Mas você de fato não gosta dos caras, por que você vai fazer aliança com os caras para derrubar o Hitler? Mandem se virarem lá. Você monta a tua força militar, vê o que você consegue fazer,
talvez o Hitler não tivesse caído, ele vai cair na mão da União Soviética e você toma a Europa de volta para você, sem a ajuda dos comunistas. Agora, você pede ajuda dos comunistas, aí tem que pôr o pregador no nariz, fica uma situação meio estranha. Tá? Então, na hora de combater um inimigo comum, aí o comunista servia. Tá? Ah, mas eu não gosto também dos comunistas, porque tem a Gulag, tem aquelas coisas todas, e o Stalin também mandou matar uma PEN, que é um ditador, etc. Mas você pediu ajuda para o cara. Na hora da crise, você pede ajuda para ditador. Então, veja, gente, que quando chega numa situação igual a essa, entre Rússia e Ucrânia, veja a avalanche de erros, e de onde começa a avalanche de erros? Dos dois lados. Dos dois lados. Por isso que termina em guerra. Porque erra todo mundo. Aí, né, para melhorar a situação, beleza, cria-se lá o tal do Pacto de Varsóvia, se não me engano, já no início da década de 20, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, já tinha o tal do Pacto de Varsóvia, os países que formaram a antiga cortina de ferro e tal, e você, tá, vou montar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que seria um contraponto do Pacto de Varsóvia. Beleza. O comunismo cai de podre, acaba, cai o Muro de Berlim, que foi o símbolo, né, do fim da União Soviética. Beleza. E aí você não desmancha a OTAN, porque acabou o comunismo, acabou a cortina de ferro, acabou a União Soviética, não tem mais Pacto de Varsóvia. Para que você vai manter a OTAN? Não, precisamos garantir a paz, estabelecer a paz, aquela paz bélica na Europa. Ah, tá, beleza. Você mantém a OTAN. E aí você vai fazendo ondas de expansão da OTAN para cima do teu inimigo favorito, que é a Rússia. Você vai indo. Pegando os antigos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia para colocar na OTAN. Se você de fato é uma pessoa inteligente e é de fato uma pessoa pacífica, caso você realmente seja uma pessoa pacífica, é o seguinte: caiu o muro, caiu. Acabou a União Soviética? Acabou. Não tem mais Pacto de Varsóvia? Não. Ó, gente, tô indo para casa, acabou esse negócio de OTAN, porque não tem mais necessidade de OTAN, não tem mais Pacto de Varsóvia, não tem nada. Vocês estão formando aí uma tal de União Europeia. Ó, tem uns produtos legais para vender para vocês, um software bacana. Lembra de mim lá do outro lado do Atlântico, a gente faz negócio. E tira todas as suas bases militares de dentro da Europa. Por quê? Porque se você tirar as suas bases militares de dentro da Europa, que a Itália volta a ser fascista, a Alemanha volta a ser nazista. Não, não volta. Não volta. As novas gerações já vão sentir o gostinho do dinheiro e não vai querer mexer com isso. Não vai querer perder o cascalho, porque eu quero ser nazista de novo, eu quero ser fascista de novo, e perdendo rios de dinheiro. Não tem esse perigo. Né? O mundo avança, caiu a União Soviética, acabou o comunismo, tá, beleza. Então agora também acabou o Pacto de Varsóvia, agora também não tem um contraponto. Não tem necessidade de ter esse contraponto. Não, foi mantida a OTAN com ondas de expansão e todas as bases americanas dos novos países que entravam para a OTAN com mísseis virados para o seu inimigo histórico, que é a Rússia. Que na época de União Soviética te ajudou bastante para eliminar o Hitler, né? Só que te deu muita dor de cabeça na Ásia, deu dor de cabeça na China, deu dor de cabeça na Guerra da Coreia, que foi em anos 50, foi praticamente quase que logo depois da Segunda Guerra Mundial. Que aí a galera não quis entrar na tua, né? Então veja, gente, a avalanche de erros até você chegar numa situação como essa da Rússia e da Ucrânia. O que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para ser maniqueísta, gente. Não dá para ser maniqueísta. E principalmente, imprensa, loas para a imprensa, o bandido e o mocinho. Desculpe, gente, não dá para entrar nessa. Quem é de fato militar, quem teve alguma educação militar e vai estudar e vai aprender quais são os conceitos de guerra, guerra é a falência total. Todo mundo está errado quando estoura uma guerra. Só para menos para redação de jornal, revista
e estação de televisão e rádio, que para jornalista tem um mocinho e tem um bandido. Como sempre, a imprensa fazia um trabalho de propaganda de uma forma mais maniqueísta possível. A posição do The Talk, e vamos deixar isso bem claro, tá, é a seguinte: somos contra a guerra. Porque guerra são todos os lados errados. Todos os lados errados. Na hora que você puxa o patuá de todo mundo errou. Na verdade é um palavrão. É fazer M, fazer C, né? Vocês completem com o palavrão de vocês aí, né? Que vocês já imaginaram qual é o palavrão, né? Fez um monte de C, um monte de M. Aí, obviamente, estoura a guerra. Quer dizer, a falência total, todo mundo errou, etc. e tal. A minha preocupação inicial em relação à propaganda, via rádio, televisão, imprensa, todo mundo entra nessa. É um negócio incrível, gente. A gente chega no século XXI agindo como se estivesse no século I. É incrível. O ser humano não evolui de jeito nenhum. Eu, pessoalmente, já larguei a toalha. Eu vou à praia às segundas e terças-feiras exatamente para não trombar com determinadas pessoas no meu flanar, no meu banho de mar dos finais de semana. Já não vou no final de semana, vou numa segunda, terça-feira, exatamente para não ter que me aborrecer. Porque, sabe, você chega no século XXI com a cabeça do século I. Então, chega uma hora que, né? Como é que o pessoal ainda entra nessa? Tá? Como é que o pessoal ainda entra nesse tipo de maniqueísmo? E o maniqueísmo é perigoso, porque como esse maniqueísmo ele é feito por órgãos de imprensa, parte hoje em dia da indústria do mercado editorial, por exemplo, tem que passar pela imprensa. Por que você acha que a gente faz uma baita de uma força dentro de redes sociais? Para promover o nosso trabalho? Para promover o nosso produto? Porque de repente a gente não tem acesso à imprensa. Só tem acesso à imprensa se comprar ou se pagar uma equipe de assessoria jornalística, de assessoria de imprensa. Aí você vai para a redação dos jornais, você vai para a redação da revista, você faz a entrevista para o jornal tal, para o blog tal, para o podcast tal. Ninguém te chama como anônimo, não. Ou você tem uma boa assessoria de imprensa, você paga uma boa assessoria de imprensa, você está na roça. E é esse jornalista, essa assessoria de imprensa que agora, como sempre, né, no momento das grandes guerras que aconteceram no mundo, ficam fazendo esse maniqueísmo rastaquera. Bem chulo, bem raso, bem do vagabundo. E aí vai ter muito artista que vai tentar fazer uma arte da guerra, assim como teve muita gente que tentou fazer a arte da pandemia, né? Na base do vou escolher um dos lados, o que me der mais dinheiro, ou vou escolher um dos lados, porque tem um número maior de pessoas naquele lado, ou do bandido, ou do mocinho, e que, consequentemente, se tornarão meu público lá na frente. Teve um monte de gente de esquerda que mudou de lado a partir de 2013 no Brasil. Foi tudo para o lado direito, porque ganhou rios de dinheiro, de fama, de projeção, de espaço na mídia. Na verdade, é uma galera que não é nem esquerda nem direita. Não é nem centro, nem esquerda, nem direita. Eles são dinheiro. Então, o que vai entrar na moda agora no Brasil? Agora na moda no Brasil vai entrar o conservadorismo. Agora eu sou conservador. Entendeu? Migra. Migra de um lado para o outro. Obviamente, porque você vai ter mais exposição para um público maior, de tal maneira que você pode montar a sua produtora, sua agência de publicidade, agência de publicidade produtora para fazer campanhas, para fazer podcast, para fazer aquela movimentação toda que vai te dar um dinheiro filha da mãe. E aí é óbvio que essa galera vai ter de ser rasa. Eles não podem se aprofundar no problema. Porque se aprofundar no problema, significa que você não produz mais arte. Se você é artista e vai querer fazer a arte, uma arte decente, de alto giro, sobre um tema altamente incandescente, como são essas rusgas entre Rússia e Ucrânia, e você vai realmente a fundo no assunto, primeiro que você vai gastar de 5 a 7 anos estudando o assunto. Já começa por aí. Você vai ficar 5 a 6 anos, 7 anos sem produzir arte.
que você vai ter que estudar o assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na hora de você produzir tua arte, vai ser uma arte que talvez seja uma arte que não mexa tanto com a emoção das pessoas, porque essas pessoas elas estão tão mergulhadas no maniqueísmo que você vai ter que reproduzir esse maniqueísmo dentro da sua obra de arte. Sabe o que você se transforma? Você não é mais um artista, você é um panfletário. Você cai num panfletarismo horroroso. Escolhe um dos lados, que é o lado que vai dar mais repercussão, consequentemente mais repercussão, tá? Vai te garantir uma boa repercussão para as contas no final do mês ou no início do mês que vem, né? O IPTU vai dar uma repercussão absurda nisso, né? E tal. Aí você escolhe um dos lados e resolve fazer arte. Qual é o perigo desse problema? O perigo desse problema é bem simples. Isso acaba estourando numa redação de uma folha de literatura. Que aí você vai chegar para o artista e falar assim: olha, você não tem outro texto para me enviar, não? Você está me censurando, você está me censurando. Não, não estou te censurando, não. Você não tem um texto melhor, esse texto está meio fraco. Porque sim, se você fica preocupado em fazer panfletarismo, porque você é louco para fazer a sua arte sobre maniqueísmo, a qualidade da tua escrita vai pro chão, né? Some a qualidade do seu texto. Você está preocupado em fazer panfletarismo? Você acha que você vai fazer literatura com panfletarismo? Não. Não dá. Nem sempre essa mistura dá certo. Aí você, como editor, imagine, tem que chegar para o artista resolve te fritar em rede social. Começou o problema. Isso sem contar, tá, pessoal, que essa situação de conflito militar que vai se arrastando, como é o caso desse de Rússia e Ucrânia, tá, tira o tesão de todo mundo. Tira o tesão do editor, que fala, pô, por que eu vou publicar uma folha literária? Está todo mundo no maniqueísmo, todo mundo assistindo televisão e entrando nas linhas editoriais do grande telejornal, do sei lá das quantas, e da rádio, e do comentarista, etc, etc. Para que eu vou fazer? Quem é que vai ler? Todo mundo preocupado em tomar partido, ser maniqueísta, né? Já começa por aí. Aí o artista, da sua parte, né? Da parte do artista, que de repente não está muito afim de fazer, entendeu? Panfletarismo, que bom, tomara que isso aconteça em escalas monumentais, de artista não ficar tomando partido para ficar fazendo arte sobre o tema guerra ou sobre o tema pandemia, tomando partido, tá? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Você está querendo se colocar como artista, como uma espécie de casta superior ao restante da humanidade, que isso também já é um problema em si. E aí o que você produz é panfletarismo barato, que para você ser artista de alto giro, realmente pertencente a uma casta tão superior assim, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ler muito, você vai ter que ouvir todos os lados. Não é um lado só, você vai ter que ouvir todos. E você não vai poder se deixar levar por nenhum dos lados que estiver conversando com você. Nenhum deles. Marcelo, mas aí é pedir demais do artista. Eu também acho. Mas também não dá para ir para o lado do panfletarismo. Ficar com o maniqueísmo de telejornal das 7 da noite, entendeu? Ou da rádio né, dessas rádios de notícia, né? E ficar com os comentaristas da rádio de notícia, entendeu? Ah, é porque ele falou. Você não tem personalidade, não? Você é artista que está me assistindo. Você não tem, entendeu? Você não honra a tua corrente sanguínea, não. Vai que vai. Você não ouve nenhum dos dois lados, não ouve contraditório, não leva esse contraditório para dentro de si, a ponto de lá na frente poder produzir uma arte de alto giro, vai ficar no maniqueísmo e, consequentemente, fazendo panfletarismo? Vai ser isso? Porque é isso, é história, por exemplo, na figura do editor. Quem lá vai levar pior é o editor, porque ele vai olhar para aquele negócio e falar assim, camarada, né? Boa gente, você está levando a folha literária para a ruína. Porque se for permitir, porque eu não posso passar por censor, né?
Eu não posso passar pelo chato, pelo pentelho, por nada. Eu tenho que ser o boa praça. E aí, lá vai a qualidade do The Talk pro ralo, né? Ou de qualquer outra folha literária, de qualquer outro editor que, nesse momento, está tendo esse tipo de preocupação. Primeiro, motivar os artistas a produzir arte, porque no mundo que a gente está vivendo, não faz mais sentido. Está começando a perder a premência. Está começando a perder a premência. Já começa por aí. Tá? Aí você tem que motivar o artista. E o artista ele só se motiva se ele entender a plateia. A plateia não se debruça sobre o assunto, aí fica no maniqueísmo. Ah, pô, é melhor fazer uma arte maniqueísta. Pô, eu vou fazer arte maniqueísta, eu vou fazer arte panfletária. Perceberam? Perceberam as implicações desta maldita desta guerra e de todas as que já aconteceram e que ainda vão acontecer? Como esse negócio é um negócio ruim, que só serve para matar as pessoas, na bala, no tiro, na doença, na fome, e em geral os mais pobres, que rico não morre na guerra. E rico não morre na guerra. Quando não, ele ganha mais dinheiro ainda com situações de guerra. Tá? E agora, retornando à questão do problema. Quem é que está fazendo esse maniqueísmo? As máquinas de propaganda, que são as mesmas máquinas de propaganda que servem às indústrias do mercado editorial, do mercado fonográfico, a indústria do entretenimento, a indústria de qualquer coisa. E aí, acho que é melhor eu tomar um lado, né? Porque senão eu perco dinheiro. E os artistas, como na maioria deles, quase 95%, não tem o almoço para vender. Aquela velha história de vender o almoço para comprar a janta. Quando tem almoço para vender, porque nem almoço para vender, para poder comprar a janta tem. Né? Então, reiterando aqui, a posição do The Talk é completamente contrária à guerra, ou qualquer tipo de guerra, ou qualquer tipo de ação militar, como também é uma posição que a gente sempre tem aqui de tentar, dentro da medida do possível, ter liberdade, mas não uma liberdade incondicional a ponto de afetar a vida de uma outra pessoa. Dentro da medida do possível, a gente acaba fazendo essa interferência, não tem como escapar. A gente sempre está interferindo na vida dos outros. Mas se a gente tiver consciência dessa capacidade que a gente tem de ficar interferindo na vida dos outros, a gente pode diminuir os danos e publicar a nossa folha literária. Agora, em situação de guerra, não dá, gente. Não dá. Você tem que motivar artista e tem que ficar altamente vigilante para a situação de um artista que, de repente, se entrega ao panfletarismo. Deixa de lado sua qualidade literária, o seu próprio talento, para ficar, entendeu? Produzindo uma arte de baixíssimo giro, mas muito funcional junto à plateia, porque tomou um lado. Temos lados, você tem que tomar um lado da coisa. Se você só tomar esse, não tomar aquele, você está conivente com aquele, não com aquele outro. É exatamente com esses nomes que eu conheço essa porcaria. Na verdade, é um palavrão, começa com M, tá bom? Eu estou aqui não querendo falar palavrão. Essa M. Exatamente com essas palavras, com essas frases que eu conheço essa M. E quando você vai ver, você está servindo o teu campo oposto. Você está servindo ao teu inimigo. Que, nessa situação, vai lá e não precisa nem matar você, só um peteleco. E você vai para o cemitério. Pois bem, gente, eu sei que esse é um bate-papo quando a gente fala sobre a questão de guerra, que não é um bate-papo muito legal, muito bacana, etc, etc, etc. Tá bom? Eu só chamo a atenção de vocês tomar um pouco de cuidado com essa questão do maniqueísmo. Esse maniqueísmo é uma arma de guerra, também é uma arma de guerra, é a tal da propaganda, que agora vocês vão conhecer, onde só tem um mocinho, só tem um bandido, só tem os mocinhos e os bandidos, não tem mais o cocô do cavalo do bandido, não tem mais gente ponderada, você tem que tomar lados. E isso é toda uma produção de uma propaganda que às vezes é feito pela imprensa.
Tá? Sei que eu tenho muitos amigos jornalistas. O Lincoln Espada, por exemplo, que publica aqui, é um jornalista, né? Que deve sofrer pressões absurdas por ter de tomar um lado para não perder o emprego, ou seja, ele tem que ir para uma determinada banda para não perder o emprego. Minha solidariedade a todos os jornalistas que estão passando por essa situação, minha solidariedade na figura do Lincoln Espada, que é um jornalista, e na figura dele, minha solidariedade a todas as pessoas que vão começar a sofrer com esse negócio de você tem de tomar partido. Você não pode ser em cima do muro. Quando, na verdade, quando você chega numa situação de guerra, de revolução, de uma ditadura, etc., etc., todos os lados estão errados. Todos os lados estão errados. Isso é a guerra. Todo mundo perdeu. E está todo mundo errado. Não tem ninguém certo na jogada. E aí eu peço minhas sinceras desculpas, primeiro pelos latidos aqui, que eles realmente não dão trégua, né? Esse eu costumo dizer que é o nosso público fiel. São os cachorros aqui, os nossos editoriais. E peço também desculpas porque, obviamente, se o tema é um tema sobre conflito militar, sobre guerra, etc., etc., nunca é um bate-papo agradável, tá? Chamando a atenção de vocês novamente, reiterando aqui, tomar cuidado com os organismos de propaganda, que incluem a imprensa. Infelizmente, a imprensa, que ela está no meio do caminho, ela está meio que, né, intermediando o acesso dos trabalhos artísticos à sua plateia, né? Talvez isso explique um pouco o meu caráter de um pouco de pé atrás em relação à imprensa, tá? Nunca escondi isso, mas tem que ter um certo pé atrás, porque não dá para confiar, por exemplo, numa redação de jornal que só funciona com assessoria de imprensa ou assessorias de imprensa. Tá cheio de histórias maravilhosas aqui na cidade de Santos, de gente fazendo trabalhos maravilhosos, sensacionais, negócio. E o que está indo para o jornal, para a revista, para a televisão, principalmente local, são somente aqueles mesmos que têm uma assessoria de imprensa. Fica parecendo meio que trabalho de preguiçoso, né? Mas enfim, gente, peço de novo desculpas por esse bate-papo dessa sexta-feira, tá bom? Que acaba sendo, né, um bate-papo extenso, como sempre. E, enfim, quando o assunto não é muito agradável, como é o caso da guerra, o bate-papo acaba sendo um pouco baixo astral, tá bom? Gente, que vocês tenham um excelente final de semana. Beijo no coração de vocês todos, tá bom? Que vocês tenham uma excelente sexta-feira, essa noite de sexta-feira, curtam bastante, sábado e domingo, para descansar do carnaval. Espero que o carnaval, esse sábado e domingo, sirva para descansar da folia, tá bom? Que a partir de março, né, a partir de 7 de março, segunda-feira, acredito, né, aí temos aí mais, né, temos mais, sei lá, em torno de 30, 40 dias até o próximo feriado, que é o da Semana Santa, tá bom? E vamos trabalhar nesse mês de março, trabalhar forte, que todo mundo possa ter nesse final de semana um bom descanso, possam se divertir bastante, sejam felizes, tá bom? A gente volta na próxima, provavelmente eu vou estar soltando a entrevista da Madeleine na terça-feira, dia 8, tá? Aí já meio que, né, o bruto da entrevista toda que foi pro papel, pro eletrônico, pro número 7 do The Talk. E na próxima sexta-feira a gente está de volta com mais um outro dos nossos bate-papos, dos nossos editoriais de toda sexta-feira. Tá bom, gente? É isso. Sejam felizes, excelente final de semana. Um beijo e até a próxima.